assunto hoje aqui no podcast da Lespe é muito interessante. Nós vamos falar do canil da Polícia Militar. E olha que ele já teve início na corporação. Os cães começaram a participar das missões, isso no século passado. Quem vai detalhar isso para a gente hoje é o comandante Rodrigo Santos, que é o comandante da Companhia Canil do 5º BAEP. Tudo bem? Obrigada. Olá, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade. É verdade, hoje nós vemos cães aí em todas as missões da Polícia Militar, seja no incêndio, no encontro de pessoas desaparecidas, ao farejar drogas, mas a participação deles data já do século passado, de 1910 aproximadamente. Sim, nós temos registros aí que no estado de São Paulo, as atividades com cães, elas começaram lá no início dos anos 1900, né? Elas se intensificaram e foi oficializado na década de 50, né? A partir de 1950, que foi oficializado e cresceu a participação dos cães na atividade policial em todo o estado de São Paulo. E certamente isso surgiu no Barro Branco, que fica na Zona Norte, ali na Cantareira. Em 1950, o canil ele pertencia ainda, né, ao Departamento de Polícia Judiciária, não era ainda no Barro Branco? No Barro Branco. O Barro Branco foi na década de 70 que foi deslocado para lá, por questões de espaços e tudo mais. Inicialmente ele era na Avenida Cruzeiro do Sul, onde é todo o complexo hoje ali da Polícia Militar ali, do choque, o nosso centro administrativo. E só na década de 70 que ele foi para o Barro Branco, e onde foi feito uma estrutura mesmo física diferenciada para a aquisição dos cães, né? E aí, com o aumento do plantel, cerca aí de 40, 50 cães, foi a partir desse momento, né? E é uma curiosidade que hoje o comandante-geral da Polícia Militar foi o grande criador do Batalhão do Canil, entre aspas. Isso, desde a década de 50 que o canil ele vem evoluindo, né? Numa constante evolução, né? Já foi uma companhia do 3º Batalhão de Choque, né? Era apenas uma companhia, então era um efetivo um pouco mais reduzido do que hoje, né? Em 2019, de acordo com a quantidade de policiais, de cães, a repercussão, o trabalho muito bem feito, principalmente no combate ao tráfico de entorpecentes, a Polícia Militar achou necessário, né, a criação de um batalhão, que acaba dando uma estrutura bem maior, assim, de toda a parte administrativa, logística, aos policiais, né? Então, desde 2019, nós temos um batalhão na Polícia Militar só encarregado de cuidar dos cães e difundir todo o conhecimento, né? E o responsável foi o Coronel Cássio. E o primeiro comandante do 5º Batalhão de Polícia de Choque foi o nosso atual comandante-geral, o Coronel Cássio. Agora, Capitão Rodrigo, o senhor no 5º BAEP tem quantos cães? No canil do 5º BAEP? Eu tenho, no meu canil, 9 cães. Né? Atualmente 9 cães. Em efetivo trabalho mesmo, nós temos 5 cães, né? Os outros 3, eu tenho um praticamente aposentando e temos 2 em fase ainda de treinamento, uma fase inicial que vai gerar frutos para a gente se tudo der certo. Daqui um ano e pouco, já vai estar nas ruas aí, pronto para o trabalho. E os seus cães, de que raça são? Quais as melhores raças para atuarem em canis da Polícia Militar? A gente precisa analisar as características dos cães, né? Todos os cães farejam. Existem os cães que farejam bem mais. Dentre os que farejam mais, a gente tem que procurar aqueles cães que atendem às nossas necessidades, né? Então, por exemplo, eu não posso ter um cão que fareja muito bem, mas que ele não aguenta, por exemplo, uma atividade de faro de 1 hora, por exemplo. Deu 1 hora, ele já desliga, ele já precisa descansar, ele já não rende mais. Então, os cães que atendem hoje, principalmente a nossa necessidade, a atividade policial, são os cães pastor belga malinois, pastor alemão, pastor alemão ele tem uma história muito longa aí com a Polícia Militar, né? Ele veio primeiro, depois que veio o pastor belga de Malinois, né? Labradores, são as 3 raças principais, né? O pastor holandês, então vai nessa raça dos pastores mesmo, dessa linha dos pastores, que é o que mais atende às nossas necessidades. E são cães de grande porte? São cães de médio a grande porte, né?
O Malinois, por exemplo, é um cão um pouco mais magro, um cão mais fácil de trabalhar, porque por ser mais magro ele cansa menos também, ele acaba rendendo um pouco mais, né? O pastor alemão, o porte dele é um porte maior, um porte mais robusto, então a gente tem que estar constantemente fazendo avaliações veterinárias, verificando o peso dele, a qualidade dele, se não está muito gordo, se não está muito obeso, porque tudo isso vai influenciar diretamente na atividade fim. Na operação. Na operação, né? Porque um cão mal treinado ou mal preparado fisicamente, ou que as características físicas deles não atendam, ele vai me dar problema lá na ponta da linha. Ele não vai render, né? Vai trabalhar, por exemplo, meia hora e já não vai aguentar mais. Então, hoje em dia, o carro-chefe nosso mesmo são essas 3 raças, pastor alemão, o labrador e o malinois. E esses cães, eles têm uma rotina diária? Eles são obrigados a submeter uma dieta, exercícios? Como é que funciona isso? Ou mesmo ao exercício do treinamento a qual ele é capacitado? Os nossos cães, eles têm um treinamento constante, né? Seja físico, seja na parte técnica, na parte de faro, na parte de obediência. Tem várias formas de treinar um cão, né? Para o cão ele estar pronto para operar, ele tem um histórico muito grande de treinamento, né? Por exemplo, leva em torno aí de 2 anos para se formar um cão, né? Para falar que o cão está ok, está pronto. Então é muito tempo nesses 2 anos de treinamento. Esse treinamento em si é diário, seja somente um manuseio de tirar do box, de fazer um trabalho de retriever, um trabalho de brincadeira ali com Kong, com bolinha, para ele se cansar, para ele se divertir, porque tudo para o cão é diversão, né? Pura e simplesmente é uma diversão. Ele não trabalha, ele brinca. Tudo é voltado para a brincadeira dele, né? Então, nos dias de folga, principalmente, a gente faz uma rotina de manejo, de tirar do box, deixar ele solto, brincando com os demais. Brincando com os demais depende muito do relacionamento entre eles, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Se ele se dá bem ali com outros, o ideal é que todos se deem muito bem ali, né? Mas nem sempre acontece isso. Mas é uma atividade monitorada, né? Isso na folga. Durante o serviço, no dia do serviço do policial, né? Aí tem um treinamento mais voltado para o faro também, pode ter um condicionamento físico mais elaborado, né? Então, ele tem toda uma rotina de treinamento que é tudo planejado antecipadamente e é executado, né? E no 5º BAEP, onde o senhor é comandante, eles são apenas cães farejadores para droga ou tem também para pessoas desaparecidas, para vítimas de tragédias sobre escombros? Como que funciona? Não, hoje no 5º BAEP nós só temos atividade de faro de entorpecentes. É o nosso carro-chefe, é o que a nossa área proporciona, né? Então é o que mais... A nossa maior demanda é o faro de entorpecentes. Como é que é criado um cão que é farejador de droga? Bom, desde a fase inicial dele ali de filhote, ele já começa a farejar, né? Então, por exemplo, um cão ele pode começar a farejar a ração dele. É o exemplo mais básico que eu posso dar aqui. Ao invés de eu entregar a ração para ele, por exemplo, eu faço com que ele ache essa ração. Ao invés de eu vir aqui na cara dele, aqui no pote de ração e dar a ração de mão beijada ali, eu posso colocar, por exemplo, do lado dele, atrás de uma porta, alguma coisa. Ele já começa a farejar a própria ração dele. E como que se treina o faro dele para a questão de uma... Agora, nem sei se consegue por essas novas drogas ou até pelo formato que elas são, a K9. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, até para suprir um pouco a curiosidade das pessoas, do nosso público. Começa, por exemplo, com ração. Então, ele aprende a farejar a ração. Ele começou farejando a ração, por exemplo, já é um treino básico de faro. Ele começa a entender a dinâmica das coisas. Se eu farejar, eu vou achar minha ração. Minha ração eu como, me dá prazer, já resolve a minha situação. Então, ele já começa a entender que o faro vai levar ele a alguma recompensa. Então, o cão ele sempre trabalha em busca da recompensa. Quando o cão está formado, ele está farejando, mas ele está farejando pensando na recompensa dele, né? Então, cada cão é recompensado de uma forma. Por exemplo, você pode recompensar o cão com comida, você pode recompensar o cão com o Kong, que é o que ele mais gosta, ou bolinha. O que é? Kong. O Kong que é isso? Seria uma bolinha de borracha adaptada para o cão. Então, o formato dela não é de bolinha, mas é um formato
que o cão, ele desperta a atenção do cão, é como se fosse uma presa para ele, né? O instinto dele leva a ele querer a caçar, a pegar, a morder, a ter a posse do Kong, por exemplo. Pode ser uma bolinha também, não tem problema, uma bolinha de tênis, uma bolinha maciça de borracha, mas é que o Kong é um material feito propriamente para aquilo, não tem contaminantes, mas não esse tem nada. seria, então, como é que se fala? Essa seria a recompensa dele. A recompensa dele. Então, por exemplo, a gente, desde filhote, você já começa a ensinar a dinâmica para o cão assim, ó, você fareja, você acha e você é recompensado. Então, a necessidade básica dele, comer, ele passa a entender que ele fareja, ele acha a ração, ele come. Daí ele começa a entender a dinâmica da coisa. Daí o cão gosta muito do Kong, ele quer o Kong, ele quer a bolinha de tênis, ele gosta muito. Você fareja, você acha a sua bolinha de tênis e você brinca com ela. Então a dinâmica do faro acaba, todo o trabalho de faro, aí é a base para todos os treinamentos. O que acontece é que quando chega ali na fase ali de aproximadamente, né, 1 ano, um pouco menos, um pouco depois, dependendo da evolução de cada cão, você começa a apresentar para ele que, por exemplo, se ele achar um odor específico, ele vai ter a recompensa também. Você acaba trocando, ao invés do Kong, por exemplo, maconha. Você começa a fazer um trabalho de troca ali. Você começa a tirar o Kong e a maconha. Você coloca, por exemplo, o Kong e a maconha para ele achar. Ele vai lá, acha o Kong e a maconha, e aí ele recebe a recompensa. Ele recebe um outro Kong, por exemplo. Ele recebe... Daí ele pode brincar. Daí você fala assim, ó, pode brincar. Você paga o Kong para ele, por exemplo. Você vai retirando o Kong e vai deixando a droga, por exemplo. Mas e aí, qual a recompensa que ele vai ter? O Kong. O Kong, por exemplo, o que a gente faz? O Kong vai ser ad eterno. O Kong é ad eterno. Aquele Kong é dele, é somente dele, a gente não mistura. Independente pro É como se fosse um bicho de pelúcia dele. Entendi. A diferença é que a gente pega o Kong, a gente corta o Kong, a gente começa a deixar porções menores, a gente acaba desfazendo o Kong. Então, por exemplo, eu tenho o Kong aqui, eu corto ele na metade. Aí ele fareja, antes ele achava um Kong inteiro, agora ele já acha metade. Só que daí quando ele acha essa metade, eu pago um outro, o dele mesmo, para ele brincar. Aí eu corto mais metade, Vai chegar um momento que vai ter um grão de Kong. Só que ele achou o grão de Kong e eu pago o brinquedo dele mesmo, que é um outro Kong, por exemplo. Ou eu falo Kong porque a maioria dos cães, desses cães que a gente falou, eles são fascinados por Kong. Entendi. Mas pode ser uma ração, por exemplo. Tem cães, o labrador principalmente, tem cães que não liga para o Kong. Ele não quer saber do brinquedo, mas ele liga para a comida. Ele gosta de comer. Então, por exemplo, achou o Kong, eu dou a ração. Eu dou mais ração para ele. Indicou o Kong, eu dou mais ração. Então depende do que o cão ele gosta. O cão gosta de carinho, o cão gosta de comida, o cão gosta de um brinquedo. Eu tenho que conhecer aquele meu animal para saber o que esse cão mais gosta. Esse cachorro aqui, ele gosta muito de comida. Então a minha retroca com ele, a minha recompensa para ele vai ser comida. E na missão, vocês dão essa recompensa? Sim. Daí só finalizando lá a parte do treinamento. Do treinamento de faro. Então, por exemplo, se é o Kong, a gente vai tirando o Kong e vai colocando um entorpecente. Chega um momento que só vai ter um entorpecente lá. E aí ele vai começar a entender que se ele indicar também o entorpecente, ele vai receber a recompensa. E aí a gente começa a trabalhar isso. E aí vocês também têm que trabalhar essa questão dos novos entorpecentes, né? E aí os novos entorpecentes. Daí, por exemplo... Desenvolver o faro deles para novos entorpecentes. Um cão que fareja, por exemplo, falando de entorpecente, ele fareja maconha. Se eu não apresentar cocaína, para ele é indiferente. Ele não vai entender o que é a cocaína. Mas cão, ele deve conhecer todos os tipos de drogas? Como é que funciona? Ele pode conhecer todos os tipos de droga. Aqueles que dá para apresentar, né? Que dá para a base das drogas, né? Por exemplo, quando eu falo de cocaína, o crack também, a base dele é a mesma. Então eu tenho que apresentar a mesma base. Não precisa, E o K9, que seria o HCT, que é da maconha, né? O K9 eu tenho que verificar as principais substâncias, a principal substância dela, que não é encontrado no meio comum. Toda substância que eu vou apresentar para o meu cão, eu tenho que achar algo específico, algo que só acha naquela substância. Porque senão ele pode indicar
outros locais, onde tem outras substâncias, por exemplo. Então, se eu pego qualquer derivativo lá da cocaína, por exemplo, as cocaínas não são vendidas no tráfico de forma pura. Sim. Tem várias misturas. Aí, por exemplo, tem alguém que mistura com café. Peraí, então eu não posso apresentar o café, porque às vezes o cão vai estar farejando, vai localizar um café e vai indicar o café. Então, assim, eu já tenho que falar, o café eu não quero. A gente chama de discriminação, né? A gente discrimina, a gente fala, ó, café não vale. Então, eu vou sempre direcionando o cão para aquilo que é específico. Então, por exemplo, o K9. Eu tenho que achar no K9 o que as outras drogas não têm. Então, é um estudo também em cima das drogas. O que apresentar de cada droga para ser somente único, né? Assim como o treino de faro de busca de pessoas em matas, busca em escombros. Em escombros tem busca de pessoas vivas e tem busca de pessoas mortas. Pessoas vivas, eu tenho que apresentar para o cão pessoas, cheiro de pessoas. Cada ser humano ele tem suas características. Nós temos milhões e milhões de partículas que soltam no ar e no ambiente ali. Então, a gente apresenta isso para o cão. Ó, você tem que me apresentar a pessoa. A partir do momento que a gente morre, essas partículas elas deixam de existir. Aí passa a surgir outros... como que eu posso dizer? Outros cheiros. Odores, outros né? odores, né? Exatamente. Que são emanados. Quando a gente morre, a gente passa a exalar outros odores. Sim. E aí, um morto, por exemplo. Tem um morto que acabou de morrer, tem um morto que morreu há um dia, tem um morto que morreu há 10... Tem um morto que morreu há 6 meses. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, todas essas fases do morto e apresentar para o cão, para ele entender que, independente se é com um dia, 6 meses, ele vai indicar também. Ele tem que entender que o morto ele tem vários tipos de odores. Então, é um trabalho muito complexo, é um trabalho muito científico mesmo, vamos dizer assim. Você tem que estudar o odor para saber o que apresentar para o cão. E aí... Esse trabalho que eu falei de base ali, de Kong, de troca, de comida, é a base de todos os cães. O final, aí é o que eu quero esse cão? Eu quero esse cão de busca de pessoas em mata. Teoricamente, são pessoas vivas. Então, eu vou apresentar o cheiro do... Por isso se dá roupa, né? Por isso se dá roupa, por exemplo, entendeu? Aconteceu um desastre, tipo, já deu 2, 3, 4 dias aí, os bombeiros já... né, já testam, não tem mais vivo, não tem como ter mais ninguém vivo. Então agora traz os cães de mortos, porque a gente vai atrás de corpos. Por exemplo, Brumadinho, é um caso específico. No caso de Brumadinho, nos primeiros 1, 2, 3 dias, você até poderia levar um cão de busca de pessoas, né? Depois que já passou o tempo, que falou, impossível alguém estar vivo aqui, a gente apresenta o cão de pessoas mortas. Então são situações diferentes, né? O final que vai dizer o que o cão vai ser. Se ele vai farejar droga, se ele vai farejar explosivos, se ele vai buscar pessoas vivas, pessoas em matas, pessoas perdidas, se ele vai buscar pessoas mortas. O final é muito básico. É só apresentar, é só fazer esse trabalho de apresentação. E ele é treinado também para... Ele faz um som, ele late, ele rosna, como é que é? Nesse primeiro ano que eu falei, né? Antes de eu apresentar esse odor específico para o meu cão, essa atividade fim para ele, eu já venho fazendo um trabalho ali de base de como ele vai me indicar isso. Então, a gente fala... Que sinal? A gente fala captura de comportamento, né? Então, é um trabalho muito paciente. Por exemplo, o cão chega aqui, o cão entra aqui, a primeira vez, ele entrou aqui, farejou, ele achou a ração dele, por exemplo. E aí eu quero que esse cão sente. Ele fica latindo, alguma coisa assim, eu fico aqui, eu não dou a ração, eu não pago a ração, eu não faço nada. Aí esse cão começa a querer sentar, eu vou lá, a gente fala do marcador, que a gente usa um clique, por exemplo, pode ser um barulho, pode ser um assovio, o clique é fácil porque ele é muito fácil de manusear e é muito rápido a resposta, né? Para ele entender o marcador também. Eu clico, por exemplo, e pago. Quando ele começa a sentar, aí deixo ele comer a ração dele ou brincar com o Kong, dou um tempo para ele, faço de novo o mesmo treinamento. Ele vem, ele começa, daí ele já começa a entender a dinâmica. Ele fala, opa,
Eu fiquei de pé, não ganhei nada. Eu achei, mas eu fiquei de pé e não ganhei nada. Eu achei, eu comecei a sentar, eu ganhei. Deixa eu ver de novo. Ele vai e senta mais. Aí você paga e você vai fazer um trabalho desse. Aprenda, né, com os é um ano de trabalho assim, é um trabalho contínuo, é um trabalho constante. Até o momento que ele realmente vai aprender. Ele vai falar, olha, eu já entendi. Aí ele fala assim, eu entendi que eu achei o que eu precisava, a minha recompensa ela vai vir, mas eu tenho que indicar. Aí a indicação, por exemplo, é sentar. Então, a indicação, hoje a gente chama de indicação passiva, né? O cão ficar parado, direcionado somente ali, por exemplo, o odor está aqui nessa caneca, ele ficar com o focinho aqui parado, sem encostar, inclusive, somente direcionando, ele está indicando. Eu posso, por exemplo, os cães de busca de pessoas, a indicação deles é latindo. Né? É outro tipo de indicação. E por que que é... Por isso que se pede silêncio, né? O silêncio é justamente para ouvir ouvir barulhos e ouvir o cão também. Porque muitas vezes um cão de busca de pessoas, seja em escombros ou seja em mata perdida, o cão às vezes chega até o ponto de sair da vista do policial. Então o cão sai da vista do policial e vai lá para o outro cômodo, por exemplo, ou numa mata. O policial não está na vista dele, mas o cão acha quem ele tinha que achar, a pessoa que ele tinha que achar. Se ele sentar e ficar lá esperando, o policial não está no visual dele. Então não é eficaz para esse tipo de trabalho que o cão sente. E aí o cão late. Você vai até o cão, recompensa ele ali no momento e ele cumpriu o trabalho dele. Ao passo que, por exemplo, como que eu posso dizer? Um cão de faro de entorpecente, o latir não é interessante. O interessante é ele fazer um trabalho silencioso, um trabalho calmo e um trabalho quieto ali de indicar. Né? Nós temos a indicação ativa, que o cão pode ficar raspando, por exemplo. Né? É um tipo de indicação, mas não é ideal para a gente. Porque o cão pode, por exemplo, vai indicar um carro, risca todo o carro, ou uma casa, risca a porta, danifica o material, ou então o cão de explosivo. O cão vai achar explosivo e ele vai lá e toca no explosivo, o explosivo aciona. Não é ideal. O ideal é que esse cão não tenha contato. Então, dependendo da atividade que aquele cão for exercer, é o tipo de indicação que eu vou fazer. Existem inúmeras indicações, mas qualquer indicação é tudo com base na captura de comportamento. Então, eu faço o trabalho de captura de comportamento e vou moldando o meu cão para deixar ele do jeito que eu quero. Tem policial... Hoje, o nosso padrão é indicação passiva. É o cão direcionado, focado, sem ficar olhando para as laterais, indicando que está ali. É aceitado o cão de pé ou o mais ideal mesmo, para ficar bem claro, é o cão sentado. O cão senta e indica. Ou o cão deita e indica, dependendo do espaço, se está em cima, se está no meio, se está embaixo, dependendo da altura do entorpecente, né? Então, o carro-chefe nosso hoje é indicação passiva para os cães farejadores de entorpecente. Os canis da Polícia Militar são abertos à população, à visitação pública? Sim, todo o quartel da Polícia Militar, na verdade, ele é aberto à visitação pública, né? A interação com a comunidade, o contato com a comunidade é extremamente importante para a gente, né? É a nossa razão de existir, é a comunidade, né? Nós fazemos parte da comunidade, né? Estamos de folga, somos comunidade. O canil, ele chama muita atenção, assim como a cavalaria, né? O canil ele chama muita atenção porque tem o bicho, né? Um animal, né? É algo que desperta muita atenção. O policial já desperta a atenção das crianças, principalmente. Quando envolve o cão, então, já uniu as duas coisas que as crianças mais gostam, né? Então, assim, todos os canis da Polícia Militar, eles estão abertos, sim, à visitação, seja de escola, seja família, seja um civil apenas que quer conhecer, ele tem o direito, ele pode conhecer. Depende, muitas vezes, né, da característica de cada unidade, né? Então, às vezes, você tem que apenas fazer um agendamento prévio, enviar seus dados, tudo depende de cada unidade, dependendo da atividade que aquela unidade está exercendo no dia, às vezes. E aí, como você falou, capitão, cada unidade da Polícia Militar, seja ela da própria polícia como vocês, ou dos bombeiros, cada tropa é que treina o seu cão, o seu animal. Sim. A partir do momento que o cão chegou àquela unidade, ela é responsável por todo o treinamento, né? Então, não acontece do meu canil setorial fazer um treinamento para o outro canil setorial ou para o 5º Batalhão de Choque, né? Nós temos
o curso que a gente tem, que o 5º Batalhão de Choque, ele ministra esse curso para a gente, eles nos forma e capacita para que a gente forme o nosso cão, treine o nosso cão desde o momento que ele chegou até o momento que ele aposentou. Então, um condutor de cão, ele obrigatoriamente na Polícia Militar, ele tem que ser formado pelo curso de sinotecnia. É um curso de 45 dias, um curso extenso, um curso muito bom, onde ele aprende toda a base, seja de cuidados veterinários, seja de treinamento de obediência, seja de todos os cuidados com o cão e com a atividade policial. E além desse curso de sinotecnia, nós ainda temos um outro curso de 30 dias, só voltado para o faro, só cães farejadores, onde só se fala de faro, odor, entorpecente. Então, basicamente, um policial do canil que conduz um cão propriamente dito, porque nem todos são condutores, né? Eu tenho hoje o meu efetivo de 20 policiais. Os treinadores. E eu tenho no total de 9 cães. Então, quer dizer, eu tenho policiais que estão no canil, mas ele não é não tem um cão, ele não é condutor de cão. O condutor de cão, basicamente, ele tem que ser formado no mínimo pelo sinotecnia. Então, no mínimo, ele tem que ter um treinamento de 45 dias intenso. Se tiver o curso de faro, que é melhor ainda, que ele faz depois, o requisito de fazer o curso de faro é que tenha o sinotecnia. Então, a gente está falando aí de um curso aí de 65 dias, né? A gente está falando de 75 dias, né? É um treinamento muito contínuo, né? É um treinamento contínuo. Então, o policial fez 75 dias de um treinamento específico para treinar o cão. Então, ele tem toda a base. Além dessa base, a gente ainda conta com a busca de conhecimento dos nossos policiais, né? Seja que a gente fala, né? A reciclagem voltada para o cão. Então, os nossos policiais participam de seminários externos, do mundo civil, muitos pagam cursos aí fora para buscar o conhecimento. Então, o mundo K9 ali, o mundo canino ali, o trabalho com o cão, ele exige uma atualização constante. Então, os cães condutores, os policiais condutores de cães, eles fazem o treinamento do começo ao fim. Olha, o podcast está muito interessante, mas hoje a gente fica por aqui com o capitão Rodrigo Santos. Em breve, a gente vai voltar com o capitão para falar um pouco da paixão dos mestres e tutores policiais por toda essa tropa canina. Muito obrigada e até breve. Eu que agradeço. Muito obrigado. Podcast da Alesp vai ao ar diariamente nas plataformas digitais às 7 da noite e aqui na Rede Alesp às 8 da noite. Até logo mais.